Shalom, boa noite a todos os ouvintes. Eu quero compartilhar com vocês todos uma pergunta que foi enviada ao Rabinato da União Sefaradita acerca do nosso posicionamento com respeito à conversão quando se trata de pessoas de origem de Anusim. Para quem não sabe, Anusim são os descendentes das famílias judaicas que vieram da Península Ibérica para todas as colônias, ex-colônias portuguesas e espanholas. Especialmente na região brasileira do Nordeste, se concentraram diversas famílias, diversos núcleos familiares, 4, 5, 6 famílias que se interligaram durante gerações, casando-se entre parentes, geração após geração, desde quando entraram nesse país. A mesma coisa ocorre em outros lugares, inclusive em Portugal, na região Trás-os-Montes, ainda temos muitos dos nossos e logicamente em outros lugares. O que ocorre é que hoje em dia exige-se uma conversão a toda pessoa que se diga ser de origem de Anusim, ser de origem dos cristãos novos, ou dos cripto-judeus, ou dos chamados marranos, hispano-portugueses. Quando nós voltamos um pouco na história, nós percebemos que tudo o que se pede hoje de pessoas de origem de Anusim é nulo. O que se pede em nossos dias é que pessoas que venham de origem de Anusim tragam provas concretas. E eu pergunto, qual dos familiares de Anusim que saíram naquela época, tanto da Argentina, que foram para o Peru, e do Peru, de Lima, chegaram à América Central e à América do Norte e se uniram às comunidades de origem portuguesa que ali já estavam estabelecidas, sendo eles mesmos cofundadores? Quantos deles puderam levar consigo documentos sabendo que iam ser barrados durante toda a trajetória marítima por pessoas que estariam ligadas diretamente à Inquisição? Nenhum. Quantos chegaram no norte da África, na Argélia, no Marrocos, em outros países, e simplesmente rabinos sefaraditas receberam aquele abraço fraterno, paternal, e receberam como um dos nossos, fundamentados na resposta que deu o Ribash acerca da questão de que judeus são judeus e para sempre serão, e que não precisam nem sequer especular se são filhos de mãe judia ou netos de avó judia. E por essa resposta, essa mesma resposta famosa, o próprio Rabi Yosef Karo escreve no Bet Yosef, e ali ele exige realmente Tevilá. No Siman, tem aqui diante de mim, no Siman Resh Samech Het 268, no finalzinho dele, toda pessoa pode ter acesso fácil, Bet Yosef, sobre o Tur e Oredeah, nas leis de Gerim, no Siman Rasah, Siman Resh Samech Het 268, no final dele, onde ele trata desse assunto, e ele diz ali não somente sobre Anusim, ele diz em geral sobre toda pessoa que for que chegar ao ponto de se converter a outra religião. É o que acontece bastante em nossos dias. Infelizmente, pelo menos 30 pessoas são batizadas todo ano no Jordão. Nós temos lá em Israel o Yad Leahim, que faz uma luta incansável para deter esse problema. Parabéns para eles. Quem puder, que contribua com eles, porque o trabalho deles é importantíssimo.
Mas, voltando ao nosso assunto, a regra é a mesma no Bet Yosef. Agora, a pergunta: quando vem uma pessoa que já caiu nas garras do missionarismo para judeus, ou que achou que o Islã, ou o budismo, ou outras coisas sejam o caminho certo, e depois entendeu, voltou, fez techuvá, essa pessoa passou por uma tevilá? Ou seja, essa halachá, que não é exatamente uma halachá, é uma interpretação do Bet Yosef, que ele acha o caso parecido com Avadim Meshuhrarim, o escravo que foi comprado, Goi, ele passa por uma meia conversão. E quando ele é libertado, ele simplesmente passa por uma conversão finalizadora. Ele se torna um judeu completo, um convertido. Então ele quer comparar essa tevilá dos escravos que antes eram goim e que agora entram para o povo de Israel, com o caso do Yehudi Mumar, o judeu que escolheu ou teve opção por outra coisa e depois acordou, despertou, viu que aquilo não era nada. Quando nós entramos nesse assunto, então nós entendemos que toda a questão de tevilá para Anusim não é necessária. Porém, com licença. Porém, a posição da União Sefaradita, nós vemos o seguinte: por que não agradar a gregos e a troianos? Tá certo, na nossa visão não necessitam tevilá. Anusim são judeus, escreveram sobre isso muitos rabinos durante gerações. O Pithet Teshuvah, que é um Ashkenazi, um polonês, defendeu os Anusim no Shulchan Aruch, no mesmo Siman citado, aliás, exatamente no final do mesmo Siman citado, onde ele diz que tem que abrir as portas para que eles possam vir e inclusive fazer para eles uma prece, que sejam trazidos por bondade e que o santo, bendito seja ele, seja a ajuda deles no novo percurso, quer dizer, o novo antigo percurso, que é o que eles deviam estar seguindo, onde eles deviam ter nascido, e não fazer para eles conversão alguma, senão simplesmente Hatafat Damberit, e não lembra tevilá. Esse assunto do tevilá não é lembrado, e como documentação para que se comprove que ele realmente está retornado, que assinem fulano, filho de fulano, não fulano, filho de Abraham, está retornando ao caminho dos seus pais. É baseado nessa resposta que escreveu o Pithet Teshuvah, como eu disse, um rabino ashkenazi, polonês, que o rabino Mordechai Eliyahu, em nossos dias, disse a mesma coisa. Pode-se fazer o mesmo que foi promulgado pelo rabino que escreveu o Pithet Teshuvah. E se as pessoas querem que façam tevilá, que façam sem berachá. E essa tevilá, ela não vai ser exatamente para os anuncios, senão para aqueles que vivem em colocar dúvidas. Lembrando, lógico, abrir um parênteses, que está escrito no Talmud que se uma pessoa busca sempre colocar defeito nos outros, colocar em dúvida se fulano é judeu, se fulano não é judeu, se fulano é isso, se fulano é aquilo, se você verificar que aquela pessoa tem suas origens, logicamente, problemáticas. Geralmente, não são pessoas que são de origem judaica. Kol haposel, bemumor posel. Se você busca encontrar defeito no outro, é porque o defeito está em ti mesmo. Então, nós precisamos lembrar bem desse assunto e, aproveitando, lembrar que Rabbi Yosef Karo, o grande rabino dos sefaraditas, respeitados em todo o mundo judaico, ele escreve, interessante, no Even HaEzer, quando se trata de casamentos, onde tratamos sobre casamentos de pessoas que são de origem de Kohanim. Se um dos Anusim, uma pessoa que veio do meio dos Anusim, foi retornado,
foi feito todo aquele processo que nós falamos lá do Pithet Shuvah. Se um dos Anusim chegar e testificar sobre outro dos Anusim que ele é Kohen, que a família de origem de Kohanim, essa pessoa deve ser chamada à Torá como Kohen, e ninguém deve nem se preocupar se talvez a mãe dele seja Goiá, ou a avó, ou a bisavó, ou a trisavó seja Goiá. Portanto, entendamos que tanto lá no Siman Rassah, no Yoredea, como aqui no Even Haezer, nós encontramos tanto o Bet Yosef, Rebbe Yosef Karo, como o Pithet Shuvah, que foi muito mais tardio para quem fala que isso foi há muito tempo, isso foi na época da Inquisição. Não, o Pithet Shuvah é de apenas uns 200 anos mais ou menos. Não é tão longe no tempo. E para quem acha que a história sefaradita dos Anusim é a mesma de pessoas que vieram da Europa, chegaram aqui e durante um espaço de apenas 50 anos se misturaram, perderam as raízes e até casaram com goiot, por aí como nós vemos todos os dias. Não, aqui é uma diferença cultural muito grande. Famílias inteiras vão ao Nordeste, vão a regiões como no centro de Minas Gerais, e vejam na região de Uberaba, por exemplo, em outros lugares do Brasil e Portugal e outras ex-colônias, e verifiquem quantas famílias mantêm a tradição de se casarem com parentes até hoje, em nossos dias. A minha família é um exemplo, eu mesmo posso testificar isto. Quanto à situação, teve lá ou não teve lá, conversão por dúvida ou não conversão por dúvida, se o Pithet Shuvah escreveu que não precisa conversão por dúvida, basta fazer só o processo de Hatafat Damberit diante de um Bet Din, porque a circuncisão nossa não é só Milá, ela é Berit Milá, e Berit precisa ser Berit, precisa ser feito em nome do pacto, e não simplesmente com circuncisão. E a Tevilá, ele não necessitou que fosse feita. O Bet Yosef é quem cita isso, mas cita por analogia, e os rabinos de hoje querem exigir para que pareça pelo menos com uma conversão. Então não faremos questão que façam Tevilá, porque se o judeu é judeu, entrou na água, saiu da água, não mudou nada. Aquela mesma história, se eu pegar um elefante e colocar na mikve, vai sair um elefante do mesmo jeito. Portanto, se colocar um goi na mikve e não foi em nome de conversão, ele vai sair goi do mesmo jeito. Mas se você colocou um judeu, não vai fazer diferença, não nos ofende. Então, muito obrigado a todos. Eu espero que essa resposta chegue às pessoas que deva chegar, seja do meio rabínico para que verifiquem essas fontes, e seja do meio dos Anusim para que parem de mendigar conversão. Muito obrigado a todos. Shalom Ubrachá.